os caras ficam comentando, é tipo radinho, sabe? Você fica comentando no Twitter lá, dando palpite. Eu acho legal isso. Eu não sou twitteiro. Aqui eu acho que só o Sorrilha que é, né? Aumenta Eu mais sou. um pouquinho aí, Jonathan, por Então, favor. assim, Por incrível que pareça, ainda que me custe a saúde, é a minha rede social favorita. imagina, eu E separei falar em rede uns. social, Ah, sigam nas redes sociais. pô, isso Pois é é. verdade, hein? Sigam Pai História no Instagram, No, no Jonathan YouTube. Portela, _, canal do Sorrilha, Marcos com U, FS Oliveira. Se vocês O que não mais? seguirem a gente, vocês são tóxicos. Pois é, a gente tá aqui. A gente assistiu um vídeo inteiro do Brasil Paralelo. Porra, A você gente sabe merece. quanto omeprazol tem que tomar pra ver um vídeo do Brasil Paralelo? Ó, Ô, separei uns então, 7 tweets e são só 7 porque eu não sei mexer no Twitter direito. Eu tenho uma conta no Twitter certo. que eu não divulgo pra ninguém porque eu não uso. É só pra eu pesquisar as coisas, mas vamos dar uma olhada. Só pra stalkear os outros. Claro, né? Ah, óbvio. Evidente. O Pesquisar Twitter é as ótimo coisas. pra estudar a extrema-direita. O Zé Ricardo, ele falou o seguinte: ao quem aprendeu, eu não sei como essa frase, o que ele quis dizer no começo dessa frase, mas vamos lá. Ao quem aprendeu história na era PT, aí nós três estamos incluídos aqui, sugiro ler o livro 1964, A Revolução, em caps lock. Eu não, tá? Enco... é verdade, sou ele. Encontrado em sebos entre aspas, porque pode ser só uma linguagem metafórica. Saberão que em 1964 não houve golpe, mas uma revolução iniciada pelo povo que chamou para o exército intervir no governo João Goulart e acabar com o caps lock comunismo que aqui se instalava. Então, assim, eu tenho uma ideia. Se o povo pode conclamar os militares para derrubar um governo, se a gente derrubar o governo Bolsonaro, tá tudo bem para eles? É normal? É certo? O povo pode convocar os militares para derrubar o governo Bolsonaro, para derrubar os militares? Então, é certo? Tá tudo bem? É Ou que, só vale contra o comunismo? ô Marcão, eu vou te fazer uma pergunta. Hum. Por que 1930 é chamado de revolução e 1964 é golpe? Não, os dois são golpe, né? No caso. Mas aí é uma questão da memória, né, cara? Essa questão da memória é muito forte, porque a memória que se vinculou a 1930 é uma memória que não registrou o autoritarismo durante muito tempo. Até a própria historiografia demorou a chamar o Estado Novo de ditadura, demorou a chamar a Revolução de 30 de golpe de 1930. Na verdade, até hoje se usa a Revolução de 30 meio que por inércia, assim, sabe? A coisa continuou assim e tudo mais, foi sendo chamado e continuou sendo chamado, mas é um termo da época, né? Então, e tem um uso político o termo revolução naquele momento do Vargas, que era exatamente marcar 1930 como uma espécie de recomeço do Brasil. E aí se tem, inclusive, nesse momento, a criação de uma narrativa sobre a Primeira República, que é a narrativa da República Velha. Uhum. Então, se você tem a Revolução de 30, ela acaba com a República que ficou velha. E o Estado Novo. Exatamente. Então, essa tentativa de novidade, né? Agora, essa questão do conceito de revolução usada pelos militares, ela é muito interessante para a gente perceber como é que os conceitos eles não são monopólio de ninguém. Uhum. A revolução não é um monopólio da esquerda. E se você lê, não estou dizendo que foi revolução, gente, pelo amor de Deus. Estou dizendo como que os militares usaram este conceito, ok? Então, se você pegar o ato institucional número 1 e ler o ato institucional número 1, o preâmbulo dele, eles usam esse conceito de revolução o tempo todo. Para dizer, inclusive, que eles têm o poder constituinte. Essa leitura que esse camarada está fazendo nesse tweet é a leitura que está lá no ato institucional número 1. De que era preciso drenar a purulência, eles usavam esse, juro por Deus, tá lá, desse jeito. A purulência do bolsão comunista que invadiu o Brasil. Então, a revolução ela é justa nesse sentido. E ela é revolução no sentido de que ela tem o poder constituinte. O que é o poder constituinte? O poder de constituir todos os outros poderes. Então, na cabeça dos militares, efetivamente, eles tinham um poder revolucionário.
Então essa é a versão da história contada por eles, de que eles estavam propondo uma revolução no Brasil. Mas claro, olhando historicamente, não faz o menor sentido chamar isso de revolução. Nossa, não faz nem um pouco. Sorrilha, você que viveu 1930 e 1964, Que cuzão, cara. É diferente. Em 30, a gente tinha uma sensação de que o governo estava do nosso lado, sabe? Trazendo reformas, CLT, saudades. Tempo bom. Tempo bom. saudades. Tempo bom que não volta mais, né, Vamos ver o gente? que nós temos mais aqui. As pessoas de bem. Esse aqui é do Bolsonaro. 9 de Olha aí. outubro. Morria na Bolívia o fascínora comunista Che Guevara, cujo legado só inspira marginais, drogados e Cara, a parece escória da esquerda. Com seu fim... Ele parece o quê? Parece um tio, assim, tipo um tio qualquer, assim, cara. É. Com seu fim... Antes eu achava que era só isso mesmo. Então, esse é o problema. Com seu fim, o comunismo perdia força na América Latina. Ah, mas temos a reviravolta, ó. Mas voltaria via Foro de São Paulo, o qual seguimos combatendo. Aspas. Que pro que vem aí. Hoje tem Brasil contra a Bolívia. Enfim. Tipo, é maravilhoso isso, né, cara? Tipo, Essa aspa é forte, tá? Hoje tem Brasil contra a Bolívia. O cara foi fazer a propaganda do jogo falando esse monte de imbecilidade. Eu gosto muito dessa importância que eles dão pro Foro de São Paulo. Porque, assim, é uma importância muito maior do que o Foro de São Paulo realmente tem, né? Cara, pelo amor de Deus. Eu lembro uma vez que foram na Jovem Clã, que perguntaram lá pra um jornalista que tava sendo entrevistado lá, pô, por que vocês não cobrem o Foro de São Paulo e tal? Eu falei, porra, cara, por que a gente vai cobrir o Foro de São Paulo? É um monte de velhinho lá, falando de umas utopias que não tem importância. Hoje não tem impacto político nenhum estado. Você não tem representante de estado em lá, a gente até manda. Mas não tem pauta depois. Sabe? Pô. Então, uma importância que dão pro Foro de São Paulo que eu não consigo entender, cara. qual será que foi a última vez que se reuniu o Foro de São Paulo? Não, foi recentemente. Foi recentemente. Foi? Acho que foi em Cuba, inclusive. Olha aí. Vários ali. Mas, cara. Eu vi o William Vac tirando sarro, fazendo sarro disso, fazendo chacota. Se nem na época existia a União Soviética, que os caras conseguiam ainda mandar dinheiro pro mundo, arma e tal. Isso poderia ter alguma importância. Agora que não existe, ele fala isso, cara. Ele fala como se é uma coisa de alucinado. O William Vac. Até no chat aqui falaram que a última reunião tava bem esvaziada. Porque é como se fosse Não, a próxima, se o Lula ganhar, a próxima promete ser grande. Porque você teve vitórias expressivas da esquerda ultimamente. A Justo, última foi do né? Petro, né? Na Porque Colômbia. você tem que ter dinheiro, né, cara, pra fazer esses negócios. Aí quando você tem os governos. Então, enfim, eu acho que vai ser, mas assim, é simbólico. É um negócio muito. Eu não consigo entender. É que, pra ser bem sincero, o Foro tem de São gente Paulo... que até fala. Olha, gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu estudei, quem não sabe, eu estudei. Meu apelido entre alguns colegas é urologista, porque eu estudei Peru. Na década de. Pô, ruim, hein? Quinta série, hein, cara? Eu fiz o meu mestrado e doutorado sobre história peruana. Aí eu tinha um amigo meu que falava assim: ele é urologista, doutor em Peru. E aí, certa vez em 2010, eu fui ao Peru. E aí os caras quiseram me entrevistar lá, fazer lá tipo uma roda de debates e não sei o quê. E eu descobri em 2000... Não, eu tinha descoberto isso antes. Em 2008, quando eu tava fazendo meu doutorado, eu fui lá para fazer pesquisa. E tinha uma mina lá em Cusco com uma camiseta "A Amazônia é nossa" e fora imperialistas. E aí o símbolo da Petrobras. E aí eu descobri que e ela era equatoriana, que no Equador, no Peru, a gente era visto como subimperialistas.
um conceito da teoria do desenvolvimento e tal, não sei o quê. Do Rui Mauro Marini esse conceito. Do subimperialismo. Subimperialista, que o Brasil era subimperialista. Eu falei, mas como? Então, toda essa noção de Foro de São Paulo é vista por parte da esquerda latino-americana como uma estratégia do Lula de fazer um soft power para a expansão do subimperialismo na América Latina, que possibilitou o nosso Open Door Policy, que é Odebrecht, fazer reforma de construção de barragem no Peru, Petrobras no Equador, hidrelétrica na Venezuela. Então, tudo isso fazia parte de uma visão assim, de soft power do Brasil na era Lula, para a implementação do imperialismo brasileiro. Percebe como para os caras lá a gente é evil, né? E o dia que eu percebi isso, eu falei assim, não, galera, calma, eu não quero tomar nada de ninguém, não, eu tô de boa aqui. No máximo, tomar aquele refrigerante de cola bizarro que eles têm lá. Então. Inca Cola é ruim. É bem tem ruim. Que tomar, tem que tomar. Tem que ir, tem que tomar, mas é ruim. Vale a experiência. Vamos lá. Vale. Esse quadro aqui eu achei sensacional. Então verás a diferença entre nazismo, esquerda e direita. E aí, vamos ver qual das 3 opções é melhor, já que é o desafio aí que o Cláudio está pedindo pra gente. O Cláudio, na próxima, coloca a esquerda na esquerda. Me deu um toque aqui. Ver a esquerda no centro. Não, mas é que tá o nazismo e o nazismo é de esquerda, né? Ah, puta, gênio. Então, o nazismo é a esquerda da esquerda. Exatamente, ele é a esquerda da esquerda. Vamos lá. Nazismo, esquerda, Estado Olha o que eu tava falando, essa noção de que Estado mínimo é coisa de direita, que é fiscalista. Exatamente. Tal. Nazismo, anticapitalismo, esquerda, anticapitalismo, direita, capitalista. Amigo, nazismo, ele tinha uma ideia de anticapitalismo americano. De exatamente do modelo norte-americano. O nazismo não era de longe anticapitalista. Assim, pô, bem menos. Viu? Gente, pelo contrário, achavam que os burgueses eram bunda mole. Exatamente. O nazismo é uma forma de gestão do capitalismo. Ele nunca se propôs a derrubar o capitalismo. Exatamente. Então... E direita... Não, é interessante, assim, você pega assim, a época que a Inglaterra imperialista no século XIX e tal, o Estado fazia tudo e pá. Aí não era, aí era Inglaterra. Se bobear, os caras vão falar. E fora que você falar que esquerda é anticapitalismo, é um reducionismo razoavelmente bizarro. Você tem muito capitalista dentro da esquerda, muita ideia pró-capitalista dentro da social-democracia. A social-democracia é uma delas. Então, o Estado controla Mas a própria esquerda, às vezes, não considera. Sim. Isso também é foda. Então, mas é um reducionismo barato da própria esquerda também. Você achar que a esquerda, qualquer esquerda, ela é automaticamente anticapitalista. E não. Não, pelo amor de Deus, não. O Estado controla a economia e o livre mercado. O livre mercado é antinazista, já. Ou seja, anti-esquerda também. E é engraçado porque só a direita aparece também como defensora do livre mercado e parece que não existe direita nacionalista, né? Não, essa definição de direita deles aqui é quase o neoconservadorismo americano. Estado mínimo, capitalista, livre mercado, cidadãos armados. Então, para ser capitalista, o cidadão tem que estar armado. Não, é como se não tivesse. É como se a gente não tivesse tido estados comunistas que eram pró-armamentismo, né? Ó, sabe um governo dito de esquerda, armamentista? Hugo Chávez. De fato. Uma hora, os grupos de interesse vão tentar desarmar a revolução, temos que estar preparados. Pá. Não, e arma. O PCO é a favor de armar também, né? População. Enfim, ainda falaremos do PCO. Ditadura, democracia. A democracia é um conceito implícito da direita. A via chilena ao comunismo, né? Era... O nosso camarada Pinochet. Puta merda. Controle da imprensa. Pô, a ditadura militar, a imprensa é uma livrona, né, cara? Pois é. Tem uma liberdade bizarra.
Esse próximo eu adoro. Então, o governo, o regime militar era de esquerda. Por essa É definição a era. conclusão Logo que eu tô nazista. chegando. É. Logo nazista. Eu gosto Geisel muito igual a do. Hitler. Eu gosto muito do próximo, porque é uma zona cinzenta imensa, a tal da liberdade individual. Sorrilho, o que é liberdade individual? Você que é um cara que estuda Estados Unidos aí. É um conceito amplo, né? É um ponto. conceito amplo. Pronto. Resolvemos, é isso, é um conceito amplo. Acho que liberdade individual tá mais no campo da liberdade negativa, né? Aquela que você pode exprimir, independente da presença de outro ou da ajuda de outro, né? Então, mas isso é Mas muito complicado, né? Porque eu acho então que. liberdade de expressão, liberdade de pensamento, tá mais nesse campo aí. Mas aí não quer significar absolutamente nada. Exato, esse é o meu ponto. Não significa absolutamente nada. Não, e é engraçado porque as discussões deles sobre de liberdade individual, elas esbarram em alguns pontos. A liberdade individual de você ter uma arma. Mas se você quiser fazer um aborto, já não pode. Fumar uma maconha. Já não pode. Né? Não, porque o Bolsonaro Então, falou assim, que o pai das drogas é o Che Guevara. ai, Pô, ai, ai. aliás, quando liberar a maconha, podia ter um cigarrinho do Tchê, né? Ah, vai ter. Vai ter, né? Com vai certeza. Mas Com certeza. E a Já vou última. registrar, já vou registrar. A última é ótimo. Nazismo esquerda, educação doutrinadora. E a direita, educação de excelência. Você teve Estamos lendo, né? educação. Você teve moral e cívica, ô Sorrilha? Tive. Eu tive também. Não, calma aí, mas você teve com um certo anacronismo aí, hein? Tive, cara, nos anos 90, por incrível que pareça. Minas, né? Minas. República de A Minas. educação em Minas é moral. Não, só nesse lugar aí, pô. Calma aí. É porque eu morava em Conceição das Alagoas, era uma cidadezinha pequena. Ainda tinha moral e cívica, cara. Cara, eu tive sim, bem pouquinho. Na quarta série, eu acho que Mas talvez. foi de excelência, sua educação, Sorrilha. Cara, a minha professora de educação moral e cívica era quem depois foi minha professora de história, Dona Cristina. Ela. Tirando a parte que a gente tinha que aprender o hino, e tinha uma prova que você tinha que escrever o hino, Porra, sério? por Deus. Assim, eu peguei o final. Eu lembro de pequenininho o enterro do Tancredo. Mas eu era muito pequeno. Eu lembro já na eleição do Collor, eu lembro bem. Eu lembro do Sarney, lembro a época de fiscal do Sarney, de os preços subiam, que era uma coisa bem naturalizada para mim, que os preços subiam. E aí na escola, eu lembro de pequenininho, primeira, segunda série, que antes de começar a aula a gente tinha que ir para fora, junto com todas as séries, cantar o hino, e aí ia para aula, e lá eu aprendi que não podia aplaudir o hino. Aí, quando eu tava na quarta série, isso já é 90, ainda tinha educação moral e cívica, e uma das provas foi escrever o hino. Tinha prova assim, a prova que hoje eu vejo meu filho faz isso só que em geografia, o Nicolas, que é saber o nome de todos os estados e capitais. Era em educação moral e cívica. O hino. E até hoje eu sei o hino, assim, boa parte do hino, acho que desde essa época. Eu confundo quem entra primeiro, se o berço esplêndido e tal, mas. Eu sei todas as partes do hino. E é dessa época, tá vendo? Funcionava, tá ok? Mas aí e tem um comentário no chat ótimo, lembrando, na verdade, a melhor instituição que promove educação de excelência no Brasil, que é o ProErd. Com certeza. Então, colocou todo mundo na droga. Diga não às dorgas. O próximo aqui é bem pro Marcão comentar. Ai, Deus. É do Bananinha. Entende o porquê de ataques à família, igrejas, perseguição a conservadores? Conscientemente ou não, a revolução cultural e transição para o socialismo, idealizada por Gramsci, está no Brasil e no Ocidente. Aí a gente tem aqui um trecho do livro A Revolução Gramscista no Ocidente, do general Sérgio Coutinho, que o Lavão adorava. Que diz aqui: no entanto, a concepção gramsciana é mais profunda
e vai além do trabalho de massa e da criação do clima revolucionário. Busca subverter os conceitos e valores tradicionais da sociedade burguesa, superando seu senso comum, conscientizando politicamente as classes subalternas e condicionando toda a população para o socialismo. É isso. É isso. Você leu o Sérgio Coutinho? Ou... Não. Graças a Deus, não. Nossa, cara. Eu fico sem saber o que falar. Olha ele aí, que Olha o coisa livro do. bonita. Oh, pra quem não sabe, o Marcão é um grande especialista em Gramsci. Tem esse livro publicado aí. É verdade, é verdade. A minha cópia. Logo um comunista. Com certeza, eu sou. Eu sou um doutrinador. Cara, mas isso assim, só para explicar esse negócio, essa visão do Gramsci, ela nem é brasileira. Ela é uma visão formulada na Europa, na França, na Itália, e que chega no Brasil. Que é a ideia de que o Gramsci é a nova ameaça comunista diante da falência da luta armada. E se a gente pegar o vídeo do Brasil Paralelo, o tempo todo eles se referem à luta armada, porque eles sempre associam o comunismo a uma proposta de luta armada. Então o Gramsci ele seria o apóstolo da revolução sem a luta armada, e por isso mais perigoso, porque o Gramsci ele seria aquele que teria se infiltrado, que teria proposto a infiltração dos comunistas nos grandes órgãos A de leitura do Olavo vai imprensa. fazer, não é? O Olavo chupa essa visão assim e leva ela adiante. O Olavo Só que a traduz visão... como se o Gramsci ele colocasse que a revolução ela tem que acontecer pela cultura. Então ela tem que ter a introdução do comunismo sem que as pessoas tenham uma percepção de que o comunismo está sendo inserido. Por isso que o é uma visão muito Bananinha... idiota, aliás. Por isso que ele fala conscientemente ou não. E o Olavo tinha isso. O Olavo dizia que as pessoas eram gramscianas inconscientemente. Só que para ele o gramscianismo ou o gramscismo era algo do tipo assim, qualquer coisa que fosse uma pauta de costumes, por exemplo, fazia parte da Revolução Gramsciana. Então, sei lá, quem defende o aborto faz parte da Revolução Gramsciana. Tudo faz parte dessa grande Revolução Gramsciana, entendeu? Então, a paranoia anticomunista, ela continua via Gramsci, porque era o cara que estava propondo uma revolução, entre aspas, a partir realmente de uma transformação de valores da sociedade, mas isso não é inconsciente em momento algum. O Gramsci está propondo a construção de um consenso na sociedade. E o mais legal é que você pegou um ponto aí, que a gente vê isso hoje, que o comunismo é muito mais associado a pautas de costumes do que a questões políticas ou econômicas aqui no Brasil. É anticristão, é pró-aborto, é pró-drogas, coisas que nem necessariamente o comunismo seja, sabe? Não, e não foi mesmo. Porque se você pensar, por exemplo, o Marx, olhar no pensamento marxiano, estrito senso, é um pensamento sobre a universalidade. O que interessa é a classe. Não interessa muito se é homem, se é mulher, se é negro, se é homossexual. Essa discussão não está lá no Marx, cara. Embora ele fale da necessidade de libertação da mulher, etc e tal, mas isso tudo está vinculado sempre a uma perspectiva de classe. Então, essa esquerda mais contemporânea, que pensa essas pautas que hoje se chama pautas identitárias, tem nada a ver com o comunismo. E, na verdade, elas são uma reação ao próprio comunismo. Verdade. É porque é nesse momento que os partidos comunistas começam a entrar em crise. Sim. No final dos anos 60, na Europa. E no Brasil também, cara. Então, assim, é uma confusão absurda isso. Uhum. Porque qual a proposta comunista, efetivamente, para essas pessoas? Porque é uma esquerda muito mais individualista. Porque ela está pensando a dimensão do corpo, a dimensão dos costumes, a dimensão do indivíduo na sociedade, do que o indivíduo pode dentro da sociedade. O comunismo nunca pensou por esse sentido. Uhum. E o Ou que é raramente. interessante até para desromantização disso é entender que existe um caráter reacionário
em muitos PCs aí durante o século XX, sabe? O próprio Che Guevara, os movimentos revolucionários guevaristas tinham um caráter reacionário para os costumes. Pô, o cara acreditava que homossexualidade era uma doença burguesa. Enfim, vamos. E eles reagiram a isso também. Porque, por exemplo, nos anos 60 aqui no Brasil, o cara que fosse hippie, ele era muito mal visto pelos comunistas. Porque era visto, o hippismo era visto pelos comunistas como o desbunde. Eles usavam muito esse termo. O cara desbundou. Então, tipo, ele abandonou a luta e ele tá... Exatamente, ele é um cara alienado, ele tá ali, não sei o quê. E o partido, cara, ele exigia um comportamento muito tradicional dos seus militantes. O bom comunista era um bom pai, era um bom chefe de família. É foda. Tem um comentário no chat aqui. Tem muita gente que se identifica com o feminismo ou movimento negro que não estão nem aí para a questão de classe. Exatamente porque muitas dessas questões se tornaram mercados lucrativos. Você pode ver pessoas. E aí, dando nome completamente. Por exemplo, a Gabriela Prioli. Que ela fala de pautas do feminismo, de algumas minorias, mas ela não é uma pessoa que fala de questão de classe. Ela não é de esquerda. Esse é o meu ponto. Você não pode considerar ela pode até, eu acho que ela se identifica como liberal progressista. Perfeito, perfeito. Mas, eu acho que ela se identifica isso, que é assim, livre mercado, tal, não sei o quê, mas que tem que ter alguma proteção. Eu confesso que eu fico um pouco ofendidinho quando falam que ela é comunista. Enfim. Mas pelo amor de Deus, né? Nada a ver. Nada a ver. Vamos ver o próximo, do Flávio Pinheiro. Essa é ótima. Nada a ver, viu? Não sou parente. O mundo. É verdade. O mundo será melhor quando as escolas derem às revoluções inglesas, puritana e gloriosa, e americana o mesmo espaço que dão à Revolução Francesa. Isso é verdade, hein? Isso é verdade, hein? Isso é verdade. Ninguém fala da Revolução Americana. Cuidado com o que vem agora. Cuidado com o que vem agora, Sorrilha, antes de você concordar. Quando nossos jovens descobrirem que o jacobinismo foi a antessala para o comunismo, Madison será mais reverenciado que Rousseau. Puta, aí é grave, cara. É grave. Aí é tenso. What? Cara, tem uma galera conservadora. Tem uma galera conservadora que diz que o problema não é Marx. É a Revolução Francesa. O problema é o Rousseau. Não, o problema é o Rousseau. O pecado original do comunismo é o Rousseau. E até por conta da ideia. Gente, o Rousseau era 1 entre 10 lá pra votar, viu? Tinham outros 9. Aliás, onde fala muito bem disso é no livro do Daniel Gomes de Carvalho, que ele acabou de lançar, chamado Revolução Francesa. É verdade, que eu não tenho ainda porque não me foi enviado. Tá longe aqui de mim, mas o Sorrilha tem uma cópia à mão aí. Eu quero registrar aí a minha insatisfação diante disso. Vai parecer sacanagem, mas o meu está na minha cabeceira. Está longe de mim nesse momento. Cachorro comeu, né, Sorrilha? Não, tá lá do lado da minha cama. Sorrilha, mas você acha que as escolas... É uma leitura que eu faço quando eu tô com insônia. Aí, durmo rapidinho. Eu acho que ele vendeu pro sebo e não quer contar. A leitura que eu faço quando tô com insônia. Ô Sorrilha, você acha que as escolas têm que dar mais espaço pra Revolução Americana e a puritana e gloriosa? Não, eu acho que, pelo amor de Deus, a Revolução Gloriosa, acho que é ok, né? Assim, não, eu acho, de fato, o seguinte, pro impacto pro mundo e tal, que foi a Revolução Francesa, ela é... Começar, a gente marca o início da Idade Contemporânea com a Revolução Francesa, certo? Então, se isso é um eurocentrismo e não sei o que e tal, vamos discutir. Eu realmente acho que a Revolução Americana, ela não ocupa o mesmo espaço que a Revolução Francesa, e eu acho que ela tem contribuições que perduram mais. Porque, assim, pode fazer uma discussão gigante, mas, assim, se eu for pensar a questão do republicanismo, divisão dos poderes, a Constituição Americana ela é um grande modelo. A tentativa de se implementar presidencialismos na América, por exemplo, latina, é uma inspiração americana, tal. Então, eu acho que ela deveria ter um pouco mais de atenção. Só que, meu irmão, não tem tempo para nada nas escolas. Então, é um comentário de um cara que não sabe o que ensina na escola, de verdade. Como se tivesse um semestre de Revolução Francesa.
Tem uma aula, 2, cara. Pois é. O cara tá viajando. Então, esses caras de escola sem partido, não sei o que lá, eles não sabem como funciona uma escola. É a típica opinião E de ficam alguém que falando de nunca pisou numa doutrinação. sala de aula. Pois é, assim, de que a universidade é só maconha, dedo no toba e tal. Porra, a Unesp é o espaço mais careta, né? Pensando desse ponto de vista. Então, assim, Não, e se você for cara que pegar... não sabe, eles pegam comentários ad hominem e pá, e joga. Nós vamos pra um Se você for combo pegar de... os livros didáticos, o espaço é um capítulo para cada, cara. É um capítulo para a Revolução Americana, um capítulo para a francesa e um capítulo para a inglesa, cara. É o mesmo espaço que tem, que é pouco mesmo. E tudo bem. Vamos pro penúltimo. A Revolução Francesa, 1789, eu gosto que para ele não acabou, só tem a data do início. Lançou a semente dos movimentos revolucionários. Não teve revolução antes da francesa. Fique claro. Essa semente... É que a ideia de revolução e Não tal... teve mesmo esse ponto aí. Não, mas eu discordo. Não, mas a concepção do que é revolução, destruição do status quo e tal, é uma concepção... E a própria noção do que é revolução, que antes era movimentos astronômicos e tal, isso é pós-Revolução Francesa. Mas, assim... Mas eu acho, suspeito, que não é disso que ele está falando. Essa semente germinou e produziu frutos segundo a sua espécie. 2 pontos e aí vem a lista. Eu estava certo. Marxismo, nazismo. Nazismo é fruto da Revolução Francesa. Progressismo identitário, feminismo, movimento negro, LGBTQ+. Ecumenismo. O que todos eles têm em comum? Agora vamos lá, que essa parte que nos interessa. Olha lá as fotos de costume, ó. Em comum. Todos esse grupo, a galera desse grupo aí. Matar a Bíblia. Rejeitar ou desconstruir a visão de mundo teísta. Estabelecer nova causa da queda. Elevar um problema social ou instituição social ao status de razão maior da queda. Que queda? Então, a queda, cara, esse negócio da queda, pausa aí, porque eu tenho uma coisa a falar sobre. Fala aí. Quando eu analiso o Olavo de Carvalho, eu analiso ele a partir da ideia de queda. Da queda no sentido bíblico, do pecado original. É isso que eu tô falando. O anticomunismo é só um jeito de ser conservador, reacionário, só. Cara, porque esse rolê da queda tem a ver com o pecado original e tem a ver com uma angústia muito profunda com o mundo contemporâneo. Então, quando eu analiso o Olavo, a primeira vez que eu analisei o Olavo, eu usei o Kierkegaard, o livro O Conceito de Angústia do Kierkegaard. Porque o Kierkegaard vincula a angústia com o pecado original. Então, a dimensão da queda e do pecado estão muito ligados à angústia. Então, cara, essa pessoa aí, e essas pessoas, elas estão vivendo uma angústia, cara, diante do mundo, que é terrível. Eu tive que parar de estudar o Olavo porque eu não aguentava mais, cara. Todos os argumentos dele são desse campo. Então, religioso. Tá, tudo bem que ele é pastor, pelo jeito ali, pelo arroba dele. Estabelecer novo tipo de salvação. Restaurar a sociedade coletiva através da mudança de leis ou mesmo da ordem social vigente. É o lance da individualidade, né? Mudança sutil da fonte final de autoridade. A revelação cede lugar para a razão, a ciência, a tradição, a cultura ou a experiência pessoal. Sabe o que isso está parecendo? Tá parecendo uma crítica dos filósofos alemães do século XIX, inspirado na onda do romantismo, que vai ser resgatada depois pelos nazistas exatamente para falar isso. Que não, você não pode dar lugar à razão, à ciência, aquilo que é o lugar da emoção, que seria na questão do iluminismo e daí no caso dos nazismos o academicismo das artes, por exemplo. Parece isso, e aí é exatamente o contrário do que ele está falando. Enfim, vamos para a última. Bora. Pastor Sérgio não tá merecendo tanta atenção. Eu tô com fome já. Para terminar com mais uma Revolução Francesa aqui. Paulo Philippus.
Esse aí escreveu da Roma Antiga. O cara já tem o nome no plural, né? Eu também, cara. É verdade. Já pensou viver numa sociedade em que todos os dias, Caps Lock, mais de 100 pessoas eram decapitadas em praça pública? Por mais de um ano, Caps Lock novamente. Essa foi a Revolução Francesa que inspira tantos esquerdistas e diversos magistrados brasileiros. Entendeu agora, Tara, por desejarem isso? Gente, PR é pra pastor. É presidente. Parem de usar PR pra presidente. Que é presidente da República. Enfim, a crise é linguística também. É isso, a gente quer decapitar o Bolsonaro por causa da Revolução Francesa. Obrigado, É que Rousseau, o Bolsonaro é um cara que, no fundo, ele foi incompetente em tudo que ele fez. Ele tem os méritos dele, de ter se elegido, entendido um público e tal, beleza. Mas ele era um péssimo militar. Então ele sonha com uma patente. Então ele gosta de falar que ele é o chefe das Forças Armadas e tal. Porque ele foi preso quando ele era militar. Ele era um péssimo soldado. Isso quem diz, eu não sei se é o Figueiredo, é um dos presidentes do Brasil, militares, fala disso dele, que ele era um péssimo militar. Ele é preso porque ele estava armando um atentado à bomba que foi descoberto, e aí ele é preso por insubordinação, e aí ele acerta a saída dele com a patente de capitão para ser expurgado da corporação. E aí ele tem isso como... Então ele precisa de uma patente, a patente dele é PR, entendeu? Então ele tem que ter uma patente. É quase uma vingança dos caras, né? Desse ponto. Cara. Que quer dizer, vocês me expulsaram, mas agora eu mando em todos vocês. Mas é muito isso. E só ficam perto dele os militares que bajulam ele. Os que enfrentam, ele afasta. Mas eu vou dizer... Lembra quando teve a demissão coletiva dos generais das 3 forças? Mas eu vou dizer pra vocês, eu nem queria decapitar o Bolsonaro. Não. Se alguém entendeu isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não. A gente só quer ver ele preso. Entende? Aí, isso sim. Passar o resto da Fora vida da Previdência é um bom começo já. Só fora da Previdência já tá